Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. É um privilégio muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós, doravante, estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Queridos e amados irmãos e ouvintes, nós vamos, a partir desse momento, a mais uma doutrina da Bíblia Sagrada, a mais um suporte doutrinário para a sua igreja, para a sua vida, para o seu ministério. Nós vamos falar hoje sem perda de tempo. Quero agradecer a Deus os inscritos do canal que têm chegado, recentemente se agregado ao nosso canal, a Bíblia em Foco, canal este de ministração da bendita Palavra de Deus e dos estudos doutrinários e também das doutrinas de suporte estatutárias que nós passamos aqui no canal a Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus, aos contribuintes financeiros, aquelas pessoas que não me deixaram na mão, aquelas pessoas que nos ajudam, que nos amam, que abençoam a nossa vida financeira, que abençoam o nosso trabalho aqui no canal A Bíblia em Foco, que tem nos dado ânimo e alegria de estarmos presentes até o presente momento, gravando e fazendo a obra de Deus. Minha gratidão à família de vocês, a todos vocês, que vocês possam continuar recebendo os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus e sendo guardados e blindados pelo sangue de Jesus em meio a esse vento de enfermidades da pandemia do Covid-19. Nós estamos felizes com Cristo, pois Deus tem guardado nossa casa e nossa família e com certeza também vai guardar a sua família. Vamos para o estudo para esse suporte doutrinário, meus irmãos. Isso não é estudo, simplesmente um estudo. Não é estudo que alguém recolheu dentro da palavra desse aqui, é doutrinas para suporte de estatutário, essas que eu tenho passado aqui para a igreja, para obreiros e para os cristãos que estão servindo a Deus. Hoje eu vou falar sobre o obreiro, seu chamado e devoção, tá certo? Vou falar, talvez, não sei, irmão, se nós vamos conseguir gravar num vídeo só. Se não conseguir num vídeo só, nós vamos para 2 vídeos, tá? Mas nós vamos tentar fazer isso em um vídeo só. O obreiro, seu chamado e devoção. Aqui vamos tratar sobre 2 assuntos importantes na vida do obreiro. Logicamente que estaremos falando com muitos novos convertidos, mas que todavia muitos deles irão ter um chamado de Deus para a sua obra e para tanto é bom já ir se... Então, para tanto, meus irmãos, já é bom ir se inteirando desse assunto tão importante. Então, quando a gente ministra para obreiros, para pessoas já chamadas, experimentadas, provavelmente que estamos ministrando para os novos convertidos, porque o evangelho consiste em pessoas que já vividas no evangelho e também pessoas que estão todo dia aceitando a Cristo, se convertendo. É um crescimento na igreja, né? na seara de Cristo. Então, não é simplesmente ministrando para os obreiros, mas para aqueles novos convertidos, que dentre esses, muitos no futuro promissor, no futuro próximo, serão obreiros da casa de Deus. Então isso é muito importante, que já tanto os novos convertidos como aqueles que já fazem parte do trabalho da casa de Deus, vá se inteirando dessas coisas, para que possam ser um obreiro que não tendo que se envergonhar no futuro. Então, meus irmãos, tem alguns princípios que é muito importante na vida de um obreiro. O obreiro que não tem do que se envergonhar. Não é simplesmente aquele obreiro que só consagra. O obreiro que não tem que se envergonhar é aquele obreiro que consagra, mas é aquele obreiro que estuda, que lê a palavra, que se inteira das coisas da Bíblia Sagrada. E também aquele obreiro que maneja bem a Bíblia Sagrada, esse não tem do que se envergonhar, porque nunca será enganado pelos falsos profetas. Nós nunca, em toda a história da igreja, vivemos um surto, um vento tão forte de doutrinas falsas, de falsos profetas e de falsos mestres como nós temos vivido nos últimos dias. Nunca. Tem dias que eu vou gravar um vídeo sobre isso, se Deus me alertar. Tem dias que tem me preocupado de tão grande e tão forte é o vento de falsas profecias, de falsos profetas, falsos mestres, que tem assaltado o coração de muitas pessoas e tem arrastado. A crentaiada, como diz aqui no Rio Grande do Sul, a crentaiada tem ido atrás, tem dado ouvido e tem se moldado a esse tipo de pessoas. Muitos poucos são os cristãos que têm dado ouvido ao verdadeiro evangelho de Cristo. Então é muito importante você estar inteirado, que um verdadeiro obreiro que não tem que se envergonhar, não prega heresias, não vive fora da Bíblia, não acrescenta nem diminui as escrituras sagradas, cumprindo Apocalipse para ir para o céu,
e também ele se dedica a estudos da palavra, a leitura diária da Bíblia, e ele também é uma pessoa que consagra, ele ora, jejua e lê a palavra de Deus, que são os 3 pilares da consagração forte. Vocês estão entendendo, irmãos? Então esse tipo de obreiros jamais serão enganados, tá certo? Então é muito importante. Ponto de número 1, o chamado do obreiro. Bom, meus irmãos, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6 e o verso de número 8. A letra é muito pequenina, nessa porção que fizemos para colocar no livro pequeno e grampeá-lo, e às vezes a dificuldade de ler é muito grande. Quando Deus deseja realizar uma obra entre homens, sempre conta com o próprio homem para a execução do seu intento. Mesmo muitas pessoas dizem assim, que Deus não precisa do homem. Muitas pessoas dizem, eu vejo na ignorância dessas pessoas, que é o homem. Deus não precisa do homem. O homem não é nada, é óbvio. O homem não, diante de Deus é um caco diante daquele que molda o barro. É o barro diante do seu escultor, daquele que vai moldar o barro. Mas assim, Deus conta com o homem para fazer a sua obra, porque Deus criou o homem, instituiu o homem de muita sabedoria, de raciocínio, e colocou no homem a qualidade e as características de fazer a sua obra. Então Deus conta assim com o homem para realizar a sua obra. E ai daqueles que estão fazendo a obra de Deus relaxadamente ou usando das coisas de Deus para ganho próprio, para qualquer tipo de coisa nesse quesito. Cuidado, porque a obra de Deus é algo sério. Se alguém faça para Deus, faça algo sério. Se não, é melhor que não faça. Não, sem mimimi. Se é para fazer de qualquer jeito ou usar de engano com as coisas de Deus, então não faça. É melhor que não faça. Mas Deus vai me cobrar. Deus não vai te cobrar nada daquilo que você não fez. Você entendeu? No sentido de não fez, não no sentido de negligência, mas que você não fez para não fazer coisas erradas. E então eu não vou fazer, porque se eu fazer, eu faço errado. O covarde e o tímido sempre tem essa ideia em mente, mas tem aqueles que são de Deus, que são vitoriosos, que fazem e fazem certo. É isso que tem que fazer e fazer bem feito para Deus. Vocês estão entendendo? Ter muito cuidado com as coisas sagradas. Então Deus conta com o homem para realizar a sua obra, pois Deus poderia ter usado nesse ministério tão maravilhoso os anjos, mas aprove a Deus usar o ser humano para executar o plano de Deus aqui na terra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Uma das coisas impressionantes, uma das coisas imprescindíveis ao obreiro cristão é a convicção do seu chamado para a obra de Deus. Meus irmãos, deixa eu dar só uma pincelada aqui. O obreiro que verdadeiramente tem chamado é diferente do obreiro que acha, que é convencido do seu chamado. Tem obreiros que estão na igreja, mas tem 80% de obreiros que estão atuantes hoje que não têm chamado, independente do ministério. E 20% que são os verdadeiros chamados. Os que não têm chamado, eles ficam impactados, enlouquecidos e às vezes até perseguem os que têm chamado. Porque o obreiro que não tem chamado não consegue entender os obreiros que têm chamado. Os obreiros que verdadeiramente têm chamado são sustentados pelo seu próprio chamado. São sustentados pelo Deus que fez o chamamento e que lhe capacitou com o chamado. E aqueles que entraram no ministério por uma ambição ou por um proveito seu próprio, ou entraram no ministério de gaiato, ou para se colocar, ou para ter um trabalho, esses tipos de obreiros não têm compromisso com o estatuto, não tem compromisso com doutrina, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a alma, e não tem compromisso com o seu próprio chamado. E normalmente esses obreiros ficam por aí fazendo focinhada para os outros, ou tentando derrubar os outros, e automaticamente esses obreiros são os mais fáceis de cair. O obreiro verdadeiramente que tem chamado, ele jamais cairá da graça. Ele pode até trocar de ministério, pode até ele se sair de alguma situação para não ficar se perturbando, estressando a sua vida, mas derrubar o obreiro que tem chamado só Deus. Ninguém tira do chamado um obreiro que tem chamado a não ser o próprio Deus. O único que tem domínio sobre o chamado do obreiro chamado é Deus e o próprio obreiro chamado. Ninguém mais, que a gente diz, derrubou, ninguém consegue derrubar um obreiro de Deus. Ele consegue desvirtuar, tirar, resistir, perseguir, aprontar, estressar o obreiro, mas derrubar somente Deus. Ou o próprio obreiro chamado, que ele mesmo, por si próprio, por uma decisão sua, acaba saindo fora. Vocês estão entendendo? Há muitos que entram na obra por iniciativa própria.
aquilo que eu falei antes, eu quero entrar na obra, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um pastor, é diferente daquele que Deus chamou para ser um pastor. Me prove, te provo. Deus chamou Moisés diretamente, já tem outros que são colocados. Por exemplo, o Davi de Jessé foi chamado diretamente por Deus, não foi o homem que colocou, já o Saul foi o povo que colocou. Quando o povo coloca, é uma focinhada, é gente interesseira, querendo colocar aquele que traz as suas revelações, traz as suas profetadas, que faz a sua vontade. Vamos botar esse, porque esse aceita nós divorciados, esse aceita tudo que nós fizermos de errado, esse aceita. Não gostou agora que eu falei, problema seu. Você está entendendo? Então bota esse aí, que esse aí aceita. Agora o verdadeiro obreiro chamado, ele não aceita negociar talentos e dons de Deus e nem doutrina. Então essa é a diferença. Davi foi chamado por Deus, persistiu e resistiu. Moisés foi chamado diretamente por Deus. Quer ver o segredo de outro obreiro que foi chamado diretamente por Deus? Samuel. Samuel, Deus usou a voz de Eli, a voz de Deus na boca de Eli, como a voz de Eli. Era a voz de Deus na voz de Eli, chamando Samuel. Por quê? Porque se Deus falasse com voz divina, com voz mesmo do próprio Deus, Samuel não ia entender. Porque Samuel respeitava a hierarquia. Ele era uma pessoa muito obediente. Então, ele ouviu a voz de Deus na voz de Eli, e ele entendeu que era Deus chamando ele através de Eli. Então ele ouviu o chamado. Então Deus chamou Samuel diretamente. Quem derrubou Samuel? Samuel era um leão de profeta. Samuel ele venceu até o último dia, tentaram derrubar, Samuel até resignou o seu cargo de tanta perseguição a Israel, mas que nem eu acabei de dizer para vocês, só o próprio obreiro pode se resignar ou o próprio Deus tirar, porque os demais não conseguem. Então não é o caso de Saul, que foi chamado, colocado pelo povo, tantos outros obreiros, tantos outros reis, tantos outros chamados que foram colocados pelo povo, mas tem aqueles que o próprio Deus coloca. Esses, meus irmãos, aí vem aquele provérbio aqui, o mimimi da internet. Não toque no ungido. Não existe ungido. Sabe quem é que é ungido? Ungido não é essas pessoas que saem por aí revelando, enganando, mentindo, esses falsos profetas da última hora. Ungido é aquele que eu estou falando. É o Samuel, é o Moisés, é o Davi, que Deus mesmo chamou direto. Esse sim, que vive no suporte doutrinário, que vive na presença de Deus, que tem uma vida no altar, que não chegou e não caiu de paraquedas hoje, que tem 30, 40 anos de história, que nem o caso nosso aqui do canal Bíblia em Foco. Nesses vocês cuidado em tocar. Pense muito bem para tocar, porque eles estão fazendo a obra abaixo de lutas, de enfermidades no corpo físico, como Paulo fazia. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo além de ter que o espinho, falando em enfermidade, perseguição, tudo isso. Então, esse tipo de obreiro que ministra no meio do ardor da luta, esses, cuidado, não toque neles. Agora, esses mentirosos, falsos profetas, não é tocar, eles têm que ser combatidos. Vira o teu disco aí, nesses comentários chatos nos canais, principalmente aqui no canal A Bíblia em Foco, passando ali. Cuidado, não toca na serva. Primeiro que não existe pastora, serva, bispa, presbítera, ungida, não existe. Então ninguém está tocando, a gente está combatendo as heresias dessas mulheres falsas, mentirosas que surgiram na última hora. Essas mulheres que deviam ficar na cozinha, não é questão de machismo. Esse tipo de mulher não pode ministrar na igreja. A minha mulher ou a sua, que obedece tudo, pastor, até podia estar lá ministrando. Porque são mulheres que não vão trazer prejuízo para a igreja nem para a vida das irmãs. Vão instruir as irmãs no caminho perfeito. Agora, esse tipo de mulher aí, que fica abrindo essas bocas de gamela, essas bocas de fronha aí, inventando coisa, mentindo, revelando toda hora, profetando toda hora, inventando história, misturando evangelho com NASA, misturando evangelho com budismo, com shintoísmo, com sincretismo, com tudo que é ismo, daí dos estudos do ismo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, se acorde. Esses homens mentirosos que ficam aí profetando toda hora e profetando, o evangelho não consiste em profecia, o evangelho consiste na pregação da palavra de Deus. O evangelho não consiste em revelação e profecia. A pregação do evangelho é a maior profecia, a maior revelação é o próprio evangelho. Então pregue o evangelho. Então combato, sim, combato. E debaixo do sangue afirmo que são mentirosos, falsos profetas, enganadores, estão enganando na última hora. Não tem verdadeiro chamado. Se tivesse verdadeiro chamado, não mentiriam, não profetavam, não diminuía a Bíblia, nem aumentariam. Não destroçava com o sistema doutrinário, suporte doutrinário da igreja, no que tange a casamento, família, instituição divina na terra, não fazia o que eles têm feito, não estavam com o olho no vil metal e não estavam passando por cima de todos os princípios doutrinários, numa convenção mafiosa, num sistema mafioso dessas igrejas grandes, enganando as pessoas. Então, tem que ser combatido. E não vem para cá você com mimimi. Você é frustrado. A primeira coisa que dizem para os obreiros que combatem o pecado, você é frustrado, você não chegou. Meus irmãos, nada disso. A gente chegou até alto demais. Só que a gente, por manter os princípios de Deus, a gente prefere se sobressair de algumas coisas, se imiscuir de algumas coisas para
ganhar o prêmio da soberana vocação, que é a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, são combatidos porque são mentirosos. E o verdadeiro obreiro que tem chamado, jamais ele vai denegrir com o santo evangelho, ou ele vai enganar as pessoas, ou usurpar as pessoas, ou tratar levianamente com aquilo que se trata de salvação de alma. De jeito nenhum. Vocês entendem, meus queridos? Então, meus amados, o verdadeiro obreiro, o obreiro chamado, ele tem vocação e ele tem convicção da sua chamada. E ele é sustentado pela sua própria chamada. E só o único que pode tirar o obreiro chamado do altar, ou de uma rede social, ou da pregação do Evangelho de Cristo, é ele próprio ou o próprio Deus. Ninguém mais. Vocês entendem? Ninguém mais. Então, meus queridos, por iniciativa própria, tá, vamos lá. Há outros que são introduzidos nela por pessoas influentes. Tem uns que entram no evangelho, no chamado, por iniciativa própria. Eu quero ser um obreiro, quero pregar. Tem uns que até pagam. Alguns de família meio abastada que se enfiam dentro do ministério porque acham bonito andar com a Bíblia, com terno, com paletó, uma gravata. Não tem nada a ver com o chamado. Sabe por que eu estou provando isso aqui para vocês? Para você entender, porque vocês ficam perguntando no canal e eu gosto de responder vocês. Por que tanta coisa? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo tudo isso porque esses obreiros não são obreiros e não são pastores. O verdadeiro pastor peleja pela igreja e pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor tranca o pé no sistema doutrinário estatutário e não abre. Isso são mercenários. Aprenda a entender. Entrar no ministério por uma intuição própria, por um desejo próprio, pelo desejo de se aparecer, de ostentar, de dizer que é obreiro, de provar para a família que está fazendo alguma coisa, de provar para os seus pais que é envolvido com alguma coisa, outros filhos de pastor porque não queria trabalhar, ele envolvido na igreja, está enganando os pais e se enganando a si próprio, tentando enganar Deus de que ele tem um ministério, está por ali. Essas coisas, mas chamado, quem tem chamado é conhecido. Quem tem chamado é conhecido no olhar. O obreiro verdadeiramente chamado, ele é completamente diferente. E outros entraram por uma influência de alguém. Vocês entenderam? Porque pessoas influentes os colocaram, que nem eu acabei de dizer, o pai é pastor, o filho entra como pastor. Lá tem um evangelista que é juiz na cidade, um pastor lá que é juiz, ou o vereador, ou o prefeito, o advogado conhecidíssimo da cidade, ou o empresário riquíssimo, mega empresário, ou empresário médio, e aí nomeia essas pessoas que são dali do círculo de amizade dele, e eles entram, e estão lá, pastor, ocupando a cadeira de alguém, porque aí nesse sentido chamado, não interessa se ele tem R$1 no bolso, ou se ele é milionário. Vocês estão entendendo? Deus, até ao contrário, chama mais os necessitados do que os próprios miseráveis, porque quanto mais necessitado financeiramente, mais próximo da busca pelo chamado e pelas coisas, às vezes a pessoa é. E às vezes aquele que tem não valoriza o que tem. Não que Deus não possa chamar alguém que tem. Mas então no sentido do chamado, não interessa se tem ou não tem. Ele tem que verdadeiramente se aproximar de Deus e ter o chamado. Mas normalmente Deus chama muito mais as pessoas menos favorecidas financeiramente do que aqueles abastados. Com certeza, é só você olhar para a Bíblia. Quantos filhos de agricultor, claro que Deus chamou também pessoas bem, como Eliseu, filho de Abel Meolá, da terra de Abel Meolá, filho lá de Zafate, que tinha, o Zafate era um fazendeiro. Deus chama, mas também chamou um boiadeiro, o Amós, que andava no lombo de um cavalo. Então, entenda uma coisa, Deus chama quem Ele quer, e independente do que você é na terra, no ministério você tem que mudar. Mas eu era rico. Você foi para a igreja, acabou tudo. Não vem da carteiraça. Na igreja todo mundo é igual. Na igreja, da porta da igreja, entenda uma coisa. Tem crente que força. Normalmente quem tem dinheiro da porta da igreja para fora, ele tem dinheiro, ele não vai viver a mesma vida de uma pessoa simples, pobre. Mas da porta da igreja para dentro da igreja, não estou dizendo se viver a vida doutrinária tem que ver. Eu estou dizendo que quem tem dinheiro na rua, ele tem dinheiro, ele é empresário, a vida dele é outra, ele tem trabalho. Mas dentro da igreja, ele não é melhor que ninguém, ele é igual. Então não tem benefícios, privilégios. Você entendeu? Então tem que ter muito cuidado com o chamado. Então muitos entraram por influência, por nomeação, para se esconder, para se imiscuir, para provar para alguém que está fazendo alguma coisa. Isso é um perigo. E por isso que muitos desses não estão levando a sério a obra. E esses são os que matam lá dentro, porque não tem temor, irmão. Porque se eu sou um obreiro verdadeiramente chamado, entende? E se eu sou um obreiro verdadeiramente chamado, eu não toco no ministério de uma pessoa chamada, eu não derrubo alguém dentro do próprio ministério. Como eu vi dentro das igrejas por onde eu passei, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja de Jesus Cristo, um mata-mata. Quem tem chamado, eu nunca precisei derrubar um dos meus obreiros, nunca. Eu não tenho sangue de um obreiro nas minhas mãos, que trabalharam comigo. Então o verdadeiro obreiro chamado, ele não mata um obreiro chamado, ele não faz focinhada, ele não destrói, porque ele sabe o que é o chamado de um obreiro, ele conhece, ele tem temor do chamado. Então por isso, você sabe por que está acontecendo todas essas coisas aí? Um persegue, um derrubou dentro do próprio ministério, porque não tem chamado.
Se tivessem chamado, não tocava no chamado do outro. Bom, meus irmãos, quem entra na obra por iniciativa própria vai depender de si mesmo. Quem entra na obra por iniciativa própria vai depender de si mesmo. Por exemplo, eu passei perseguições, lutas, dificuldades e várias pessoas me perseguindo, mas eu até o presente momento estou vivo. Por quê? Espiritualmente e também na minha família. Eu continuo com a minha eu e minha esposa tivemos N motivos para se divorciar. Se fosse que alguém tivemos luta, nos perseguir, não, mas o que eu e minha esposa tivemos várias, mas não tem como comentar. Se eu e ela vamos fazer um vídeo comentando, e nós sempre passamos aqueles momentos juntos, de mãos dadas, abraçado com nossos filhos. Então não vem com desculpa para divórcio, porque não existe. Eu passei todo tipo de necessidade que você possa imaginar e lutas e tribulações nesses 22 anos que nós estamos casados, estamos quase indo para as bodas de prata, e nós passamos. Então não vem com essa conversa. Então, meus irmãos, o verdadeiro, esse que entra na obra por iniciativa própria vai depender de si mesmo. A iniciativa foi dele. Agora, aqueles que a iniciativa é de Deus, e lembra que eu falei como Deus falou com Moisés, falou com Samuel e falou com Davi, esse Deus está na frente. Nesse sim, cuidado no tocar nesses aí. Não nesses mentirosos, pilantras da fé, mercenários, exploradores da fé, mercantilistas da fé, que vem vendendo as coisas de Deus, trocando, profetando, mentindo. Todo dia tem uma profecia, todo dia tem um arrebatamento, todo dia tem uma revelação, em vez de pregar a Bíblia. Eu estou atravessando o Covid-19, tudo sempre pregando Bíblia. Eu nunca me preocupei com nada. Nunca explorei nenhum assunto, nenhuma miséria que esteja vindo sobre a terra ou sobre as pessoas para ganhar proveito próprio. E eu poderia ter conhecimento para isso, mas por quê? Porque o meu assunto aqui no canal Bíblia em Foco é evangelho. E quem quer evangelho vai ficar aqui, quem não quer evangelho não vai ficar, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Não vai ficar de forma alguma, porque aqui nós não temos compromisso com a mentira. Vocês estão entendendo, meus queridos? Ao contrário, os enganadores vão ficar com raiva de mim do canal. Vocês entenderam? Que eles fizeram vídeos, tinha uns irmãos aí que estavam convencidos de nos ajudar financeiramente. Logo que eu comecei a postar os meus dados bancários para orientação divina, porque eu dependo de ajudas financeiras, eu vivo claramente pedindo, não sou um mercenário, sempre joguei limpo, sempre trabalhei com honestidade aqui. Gravaram até vídeo dizendo que obreiro, pastor, não podia pedir ajuda, que pastor que postar o nome da conta era mercenário. Meu irmão, eu sempre trabalhei limpo, eu olho meus vídeos desde o começo, eu nunca vim aqui pregar contra dízimo, contra pastor verdadeiro, eu nunca acompanhei meus dízimos, eu sempre preguei a mensagem da igreja verdadeira, das coisas nos seus devidos lugares. Agora, essas pessoas aí que ficam gravando contra os próprios obreiros, contra os chamados próprios obreiros, que pedem as ajudas sérias, honestas, essas pessoas estão contra o próprio evangelho, estão contra o meu ministério que está ganhando almas. Vocês estão entendendo? Então tenha cuidado. Você não vai se aliar a essas pessoas dos outros canais que gravam contra a gente para ficar contra o próprio evangelho. Você vai se encontrar lutando contra o próprio evangelho de Cristo, porque eu nunca vim aqui para a internet para ganhar, para ficar enganando alguém. Desde o primeiro momento, eu sempre disse o que ia fazer e sempre mantive e sempre estou aqui dizendo, dando a minha cara para bater limpamente. Eu não volto atrás, o que eu falo há 3 anos atrás bate com agora. Eu sempre fui de acordo de obreiros serem ajudados, serem mantidos, se forem obreiros certos, se forem obreiros que não explorem ninguém, se forem obreiros que têm testemunho, que têm família e que têm caráter, devem e precisam ser ajudados. Quem não pode ser ajudado, continuar mantendo, sustentando, é falso profeta, mentirosos e enganadores. Esse tem que fechar as mãos. Agora, obreiros que são verdadeiros têm que ajudar sim. Porque ajudando obreiros que são verdadeiros, você está ajudando a obra de Deus. Se você ajudar a obra de Deus, Deus vai te abençoar. Isso o diabo não muda, destemplado não muda, desigrejado não muda, ninguém muda a palavra de Deus. Deus vai abençoar aqueles que abençoam a sua obra, que abençoa o verdadeiro trabalho dos verdadeiros obreiros, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês fiquem atentos, meus irmãos. Não, tem gente que queria que eu despregasse, que eu chegasse aqui e fosse um antidizimista, que eu chegasse aqui e fosse um antipastor, que eu pregasse contra o pastorado, que, entendeu? Tinha gente que queria que eu chegasse aqui e fizesse a vontade. Não, senhores, não vou fazer vontade de ninguém aqui. Eu digo desde o primeiro vídeo, há 3 anos e meio atrás, quando o canal surgiu, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou pregar o evangelho na íntegra. Aqui não tem vontade de ninguém, meu irmão. Não sou antidizimista, não sou um pastor divorcista, né, que fica pregando divórcio, descasamento. Não sou um pastor que vem pregar contra a ceia. Não sou pastor de pregar ceia online, não. Eu sou um pastor verdadeiro. Não sou contra batismo. Tem pastor na internet pregando contra a ceia, que não existe mais ceia, que não existe batismo,
mesmo, e, meus irmãos, vocês tenham muito cuidado, que Jesus não vai voltar, que Jesus já voltou, vocês vão ser enganados. Por quê? Porque tem gente que, mas eu já falei em outros vídeos, aplaude se um pastor chegar aqui e dizer não existe dízimo, porque o dízimo, com novas doutrinas relacionadas a dízimo e qualquer outro sistema doutrinário, ceia, batismo, casamento, eles estão logo abraçando. Esse é o cara, cuidado. Cuidado que o preço vai vir. Não tem brincadeira, meus irmãos. O verdadeiro obreiro chamado não vai vir quebrando o sistema doutrinário. O verdadeiro obreiro chamado vai te pregar a verdadeira palavra de Deus. Mesmo que ele não tenha lucro nenhum, mesmo que ele puder, por exemplo, se eu pregasse aqui mentira, eu teria umas 50 mil pessoas me ajudando aí. Vocês estão entendendo? Com 10, 20, 50, 100 reais. Eu teria. Mas como eu sou um obreiro honesto, se tiver 5 pessoas ajudando é muito. Você entendeu? Por quê? Porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Mas mesmo na honestidade, os verdadeiros vão me ajudar. Porque os verdadeiros conhecem a verdadeira palavra. Deus vai levantar um exército de contribuintes financeiros para o nosso canal, de pessoas que verdadeiramente não querem conversa fiada, que querem o verdadeiro evangelho e vão ajudar voluntariamente, tocados pelo Espírito de Deus. É isso que nós queremos, porque se tiver que trocar as veracidades da palavra de Deus, eu nem quero ajuda de ninguém. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É bem assim que funciona, é simples assim. No canal Bíblia em Foco só quero que agregue pessoas para ajudar, que verdadeiramente são pessoas convencidas do evangelho, pessoas que amam a verdade. Esse tipo de gente que tem em mente que compra profecia, compra revelação, compra a boca de profeta, eu já passei muito por isso. Não, até o presente momento não. E nem tenho em mente nunca de me desviar do verdadeiro evangelho de Cristo. Então o verdadeiro obreiro chamado, uma das suas fortes características do chamado do obreiro é ele ser íntegro, ter caráter ministerial, caráter doutrinário, caráter estatutário, não quebrar estatuto, não quebrar norma, preceito, regras. O verdadeiro obreiro chamado, ele tem temor a Deus em tocar-nos nas coisas que é de Deus. Qual é as coisas de Deus? As coisas de Deus não é a igreja, não é o banco, meus irmãos. Aquele é espaço físico para culto. As coisas de Deus é estatutos doutrinários. As coisas de Deus é a santidade de Deus. É a transparência de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu, os seus atributos, as características. Não se toca nisso. Vocês estão entendendo? Isso aí é intocável. Vocês estão entendendo? Eu sei que falha, erros nós todos temos. Não estou falando de erros, de falhas. Que nós somos humanos e falhamos quase todos os dias. Temos que pedir misericórdia toda noite, antes que o sol se põe. Nós temos que Deus nos perdoa, que é o que a Bíblia ensina. E somos falhos. É normal que você caia, é normal que eu caia. É possível que você dê um deslize amanhã. Isso aí você pede perdão, Deus vai te perdoar. Mas mexer nas coisas de Deus, ou mudar e se transformar num crente libertino, mundano, vocês estão entendendo? De forma alguma, meus irmãos, de forma alguma. Eu quero voltar, eu não quero misturar com o sistema aqui, que isso aqui é um estatuto, que eu estou passando doutrina de estatuto, chamado obreiro para vocês. Eu não quero misturar, mas eu quero gravar um vídeo sobre o que está acontecendo na igreja atual. É complicado, vocês têm que ter muito cuidado, vocês podem perder a vossa salvação. Podemos perder a nossa salvação. Vocês estão entendendo? Simplesmente ouvir esse tipo de gente. Vamos à frente. Bom, fracasso e frustração. Quem entra na obra por iniciativa própria vai depender de si mesmo e não de Deus. Resultados resultando impotência, fracasso e frustração. Deus não tem compromisso com os nossos próprios projetos. Jeremias 23, 16 até o 22 e Atos 19, do 13 até o 16, para vocês lerem em casa, do 13 até o 16, tá certo, meus irmãos? Vamos ler Atos 19, do 13 ao 16? Vamos lá? Atos 19, do 13 até o 16. Perdão aí, meus irmãos. Está chegando o tempo da garganta ficar ruim. Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Atos dos Apóstolos. 19. Atos 19. Vamos ver aqui o versículo para não passar na informação errada. Do 13 até o 16. Diz assim: e alguns dos exorcistas judeus
ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então vocês percebem aqui, que o verdadeiro chamado de um obreiro de Deus é conhecido até dos demônios. Até os próprios demônios conhecem o verdadeiro homem chamado. Eles disseram o seguinte: Paulo, nós sabemos quem é Paulo e quem é Jesus. Agora vocês quem são? Então tem pessoas que entram como os filhos de Seva no ministério por uma intuição sua própria, para fazer média com seu pai. O pai deles era sacerdote. E eles acharam que por ver Paulo fazer coisas extraordinárias no poder de Deus, eles pensaram: bom, que negócio lindo esse negócio, eu vou entrar nisso aí, fazer isso aí também. Que coisa linda esse negócio de língua estranha. Por que está banalizado língua estranha? Por que está banalizado dons espirituais, as curas que Paulo fazia? Eles entraram e vamos fazer isso aí, entraram no evangelho por um negócio, por um interesse, por uma ambição deles. Vocês entenderam? Então essa é a diferença. Então eu podia explanar muito mais essa parte, mas tem que ir para frente. Então, meus irmãos, o verdadeiro chamado não é você entrar por si próprio ou depender de si. Você tem que depender de Deus. Quem depende de Deus, eu passei situações que a igreja me abandonou, que tem gente que vocês não gostam que fala Assembleia de Deus e Amor, vocês ficam loucos, né? Quantos aqui vêm no rodapé do meu vídeo defender a Assembleia de Deus e Amor? Eu não defendo instituição da igreja. Elas abandonam a gente e deixam na rua da amargura. Se vira com família e filhos. Entendeu? E naquele momento eu dependi de Deus. Se eu fosse um obreiro que não tivesse o chamado que eu tenho, como muitos que eu vi, acabava separado. Quantos deles eu vi separado? Porque a mulher não resistiu daí no momento da luta e se separou deles. E como eu e minha esposa tínhamos chamado, resistimos naquele momento, passamos por cima, porque nunca tu se equilibra de um minuto para o outro. Leva um ano, quando a igreja te abandona, uma coisa assim, para você começar de novo. 1 ano, 2 caminhar. Então quantas vezes fomos abandonados? 4, 5 vezes. E todas as vezes nós passamos por cima. Quando eu desisti, que eu voltei por mim mesmo, eu voltei porque eu não aguentava mais esse tipo de atitude dessas igrejas. Vocês entendem? Então, se eu não fosse um verdadeiro obreiro chamado, ali tinha acabado o casamento, tudo. Então tenha muito cuidado, vocês que acham que tem chamado e vão sofrer na mão desses pastores corruptos, canalhas da fé, dessas igrejas que são verdadeiras babilônias nadando no dinheiro, que não tem compromisso com o chamado de obreiro e tentam matar o verdadeiro chamado dos obreiros verdadeiros, porque para eles o que interessa é a ficha diária subir. Tem gente que não gosta aqui, é a ficha diária subir, não é o chamado dos obreiros, a família dos obreiros. Então tenha muito cuidado, que se você não tiver chamado, você vai se escandalizar e morrer. Como eu vi centenas de milhares. Vocês entendem? Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Se você é chamado, você supera e passa. Sai dali, vai para um outro trabalho, vai para uma outra igreja, se levanta em outra cidade. Se uma igreja te cortar agora, se você não tem estrutura, tua mulher vai buzinar no teu ouvido, como diz aqui o gaúcho, vai buzinar no seu ouvido, você vai entrar em luta, dificuldade familiar, financeira, vai ser um problema sério. Então tenha cuidado. E se você for para uma obra missionária transcultural, como eu fui, que eu fiz missão transcultural, fiz missão local, eu fiz tudo que você pode imaginar dentro da igreja. Na missão transcultural, se você não tiver cabeça nem chamado, você vai morrer. Você está no outro país, você vai fazer o quê se a igreja te abandona como nos abandonou? Nos cortou uma vez de salário na Europa. Vocês entendem? Porque eles criam o caos deles e eles mesmo cortam a gente, você entendeu? E o obreiro nunca tem razão. Quem tem razão sempre é a igreja. Então vocês tenham muito cuidado, porque se você estiver numa obra missionária e você for cortado, meu Deus do céu, meus irmãos, vocês vão se escabelar. Então tenham muito cuidado. E nesse momento, quem sustenta o obreiro é o chamado. Porque aí Deus levanta alguém para te sustentar. Meu Deus do céu. Quando eu fui caluniado e perseguido sem causa em Santo Augusto, que no estado do Rio Grande do Sul, perseguido, caluniado, difamado e falado mal, que a igreja veio com 2 orientadoras para me cortar e me destruir, não confiou em mim, confiou numa membra fofoqueira, essas mulheres, boca de fronha, mentirosas que tem na igreja, isso tem demais. Se na Deus é amor, tinha demais. Eles acreditam naquelas pessoas, por incrível que pareça, não em você. E aí eu fiquei lá 1 ano lá. Aí como você está na obra, fica difícil você começar a trabalhar hoje ou amanhã. Então eu tive que ficar lá me esforçando,
E levei um ano, com a ajuda dos irmãos, tudo para mim, conseguir me sobressair de novo. Foi quando eu fui para Curitiba. E quando você é um obreiro que prega a Bíblia, eles não te botam em trabalhos bons, eles te colocam em trabalhos ruins para poder te matar e dizer que você não fez nada. Porque quando você não é obreiro, que você fica nessa igreja do presente século, você não fica enchendo o cofre de dinheiro, para eles você não presta. Você presta quando você fica mentindo com revelação, porque a revelação mentirosa traz dinheiro para a igreja, dos católicos e dos demais pessoas. A profetada também prende a atenção das pessoas e a palavra pregada expulsa o que não presta e tira as pessoas que não querem compromisso com Deus. Vai limpando a seara, você entende? Normalmente a palavra, quando é pregada, aproxima aqueles que realmente querem alguma coisa de Deus. Então esse tipo de obreiro, para eles não presta, porque não levanta a ficha. Então eles te colocam no lugar ruim. Aí eles mesmo te matam. Esse projeto tua morte. Quando você está abandonado, você não tem mais auxílio de ninguém. Se Deus não levantar pessoas para te ajudar, ou você começar um trabalho material, você está morto. Então tenha muito cuidado, que no momento da dificuldade, quem vai te sustentar é o teu chamado. Assim foi comigo todas as vezes. Na Suíça, por incrível que pareça, quando a igreja me abandonou, Deus levantou uma mulher riquíssima. E essa mulher ficou ajudando nós. Se não fosse Deus ter levantado ela, teríamos passado dificuldades tremendas. Então eu falo com vocês em todo o mundo, talvez vão me ouvir, talvez vai ter a tradução aí a legenda do Google, do próprio YouTube. E eu quero dizer para vocês que eu falo abertamente. Por que você fala tudo isso, irmão? Abertamente, nunca vi ninguém falar. Porque eu tenho no meu coração que Deus plantou logo no começo da minha fé. Por que segredo com os membros, que futuramente serão também obreiros? Por que segredos com os cristãos? Por que enganar os cristãos? Por que ter um sistema mafioso, onde os obreiros falam uma linguagem e os membros são gado, fala o outro. E são gado tocado com guiado e perseguido, não sabe de nada. Não, senhoras e senhores, os obreiros e os membros precisam saber o que acontece dentro da igreja. Precisam saber, e é por isso que eu falo essa linguagem própria do povo para o povo, vocês estão entendendo? Não é do obreiro para o obreiro em gabinete fechado. E olha que eu poderia ser um dos maiores malandros aí para ficar jogando nesse sistema mafioso, nesse sistema maçom, nesse sistema diabólico, mas não é meu papel. Eu fui chamado. Deus, quando me chamou, Ele me levantou para pregar a verdade para Deus. Não é aqueles caras ricos, com aquele semblante de empresário, se fazendo uso do evangelho e verdadeiramente não tem mais nada de Deus, não tem uma palavra de Deus, são discursos de oratória política no altar, não tem mais nada, são aquela cara de rico, de que nunca pegou sol, aqueles pastores que são verdadeiramente tem cara de mega empresário, que estão fazendo uso do evangelho de Cristo, deturpando todo o evangelho, porque o interesse deles é só dinheiro, é jogatina, é trocadilhos por trás dos bastidores, né, você entendeu? É usando meios políticos, ONGs, é usando sistemas de educacional e faz um rolo aqui no sistema de uma escola, faz um rolo no sistema de uma ONG, faz um rolo com isso, usa verbas direcionadas da própria política para o Estado, entra junto com algum político que é crente lá, rouba do Estado. Não é isso não, esses pastores são mercenários. Vocês estão entendendo? Essas igrejas grandes que centralizando dinheiro numa capital só e amontoando milhões para talvez futuramente os filhos pegar, os divisores levar. Isso não é igreja que não tem compromisso com o obreiro. Isso não estão preocupados. Se preocupam com o salário de um obreiro que é de 2 a 5, 10 mil e estão canalizando milhões para outros lados que são lados espúrios. Às vezes rasgando, jogando fora dinheiro que são dinheiro da viúva, do órfão e da obra de Deus. Porque trazei todos os dias da casa do tesouro, porque é mantimento. Mantimento o que é mantimento dentro da obra de Deus? Mantimento é luz acesa, é luminária, é piso, é calçamento, é pintura, é conforto, é ar-condicionado na igreja, é cortinado, é altar, é obreiro comendo bem, é obreiro ganhando seu salário certinho todo mês. Isso para mim é mantimento na casa de Deus. E digno é o obreiro do seu salário, do seu sustento. E se o salário foi estipulado por um sistema dentro dos padrões, não interessa se ele é 2, ou se ele é 5, ou se ele é 6, ou se ele é 7, até se ele é 8 ou 10 mil para um pastor presidente. Agora tem que ser tudo dentro, e eu não quero mimimi aqui, não, mas eu acho que é demais. Irmãos, já comentaram demais isso no canal. Eu estou só fazendo uma citação, porque às vezes cada citação é 10, 15 comentários. É assim, irmão, eu estou falando que quando é estipulado abertamente dentro de um sistema onde as pessoas estão cientes, o corpo de obreiro, a mesa diretora está sabendo, isso é bíblico. Agora, o que não é bíblico é fazer as coisas escondidas, ou então pegar e canalizar o dinheiro que é sagrado para outros fins. Então, tenha muito cuidado com o chamado, porque vamos responder pelo chamado naquele dia. Vamos responder pelo chamado. Deus não quer saber naquele dia, Jesus não vai condenar um pastor porque ele ganhava 8, 7, 5 ou 10 mil pela folha
pela igreja. Tudo certo, patente e nu aos olhos de todo mundo. Você entendeu? Agora o que Jesus vai julgar? Esses aí que estão tirando 50, 100 mil, 200 mil por trás, escondido, roubando, comprando fazendas, chácaras com o dinheiro da igreja. Esses serão julgados. Então muda o teu conceito. Tem gente que fica aqui tentando... Ah, meu Deus do céu. Eu estou ensinando e eu espero que o povo do canal Bíblia em Foco clareie a cabeça. Porque tem gente que tu fala uma coisa e ele vem com outra. Não, irmão, você não pode ter, assim, uma distorção de mente. Você tem que estar focado no tema, na temática e entender, pedir o Espírito de Deus para que você entenda o que está sendo ministrado. Que ele te guie. Não é o que você ouviu lá ou aqui, que ele te guie pelo ensinamento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então deixa Deus te iluminar. Meu grande abraço ao irmão Reinaldo de Luxemburgo, que me veio em mente, o irmão pastor Maguela de São Paulo, que está sempre comentando junto aí no canal. Enfim, são tantos irmãos, irmão... Meu Deus do céu, eu vou pecar se eu for falar, o irmão Carlos, o irmão Rodrigo de São Paulo. Meus irmãos, tem tantas pessoas que estão sempre fiel às irmãs ali que fazem seus comentários. Enfim, só se eu escrever, irmãos, na minha mente assim não vem na hora. São tantas pessoas que estão sempre junto conosco ali comentando e participando e colocando os comentários de Deus, e juntos ali o irmão Anselmo do Rio Grande do Norte. Nunca ele, em todo o tempo do canal, depois que ele se inscreveu, ele está sempre comentando coisas e ele entende a mensagem perfeitamente que é ministrado. Ele tem uma mente iluminada que ele consegue entender item por item das ministrações do pastor Levi Longaray, e ele comenta em cima do que foi ministrado. O irmão Anselmo do Rio Grande do Norte, Natal, e tantos outros. Tem um jovem Bernardo aí, que a mãe dele é muito assídua, se preocupa, mas vocês não se preocupem comigo quando eu não gravar uma semana. Vocês estão muito mal acostumados, me perdoa a expressão, eu jogo 5, 6 vídeos por semana. Não, eu tenho muito a fazer, eu tenho muita coisa para fazer, mas aqui eu nunca filmei para você, mas aqui existe uma chácara grandíssima aqui do meu sogro, que tem muita coisa para fazer, serviço, envolvimento com a família, enfim, tem criações aqui que se eles não comer, eles morrem, a gente tem que ficar lá jogando comida para eles e ajudando. Então vocês não se preocupem comigo. Eu gravei muito seguido no começo e então quando eu fico uma semana sem gravar, que nem agora, eu fiquei ocupadíssimo no meu trabalho aqui, vocês não fiquem me cobrando, não. Fique tranquilo. Vocês entendem? Por que eu digo fique tranquilo? Porque se eu ficar uma semana sem gravar, ou às vezes por algum motivo de trabalho ou coisa parecida, e tão ocupado, quer dizer, não ter 20 minutos, que não tive agora nos últimos 10 dias, vocês pegam e começam a navegar, irmãos. Eu aconselho vocês navegar no canal. Tem vídeos, o canal tem quase 500 vídeos. Eu tenho certeza que vocês são poucos que assistiram todos os vídeos. São pouquíssimos. Tem muito vídeo, então vocês vão lá que são conteúdos maravilhosos, talvez até iguais os de agora, até quem sabe, até não existe um melhor que o outro, mas coisas de Deus que você precisa saber. Então vá navegar. Pega o canal Bíblia em Foco aí e vá assistir tudo, que você vai ficar um crente firmado na rocha. Vocês estão entendendo? Vamos à frente, meus irmãos. Bom, meus irmãos, quem entra na obra por chamado de si, quem entra na obra por chamado de si próprio ou por uma ambição sua, acontece o que eu lhe falei. Vocês estão entendendo? Agora, quem entra na obra por chamado de Deus vai poder contar sempre com Deus. Resultado, haverá segurança, liberdade, suprimento e autoridade. Romanos 1 e 1, 1 Coríntios 9 e 1. Vamos ler 1 Coríntios 9 e 1. São muitos versículos, então vamos ler só um. 1 Coríntios 9 e 1. Senão a gente fica lendo muito e aí eu espicho demais o vídeo. Então eu passo os versículos, eu leio um, vocês lêem todos em casa. 1 Coríntios. Vamos ver 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, o verso de número 1, diz assim, ó. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Está aí Paulo justificando seu chamado. Então, meus irmãos,
O obreiro chamado é uma bênção de Deus, é uma maravilha. Por isso que você vê, eu tenho certeza que quando vocês escutam as mensagens do canal Bíblia em Foco, vocês dizem, mas como é que pode o pastor falar isso? Como é que pode o pastor falar com tanta naturalidade, com tanta propriedade, com tanta peculiaridade? Da onde que tirou tudo, irmão? Não é questão de onde tirou. É chamado, irmão. É vivência, é sofrimento, é ardor, é luta. É a grúria da vida. Vocês não fazem ideia do que é um obreiro chamado. Vocês não fazem ideia do que o obreiro chamado é rejeitado, perseguido, humilhado, caluniado. E é do meio de todo esse processo de lapidação, de queima na fornalha para o ouro ficar refinado, que a pessoa tem tudo isso para passar para você. Se não encontra na boca de outra pessoa, não vai. Uma pessoa que não tem o chamado e não passou por que a gente passou, já abre a boca, já começa a desconjecturar, já não diz coisa com coisa. Por isso que vocês às vezes se cansam ouvindo vídeo de certas pessoas, porque não tem chamado. Aí fala o que não é para falar, aí diz o que não é para dizer, aí entra com falsas revelações, porque não é experimentado, não tem convicção do que fala. E o obreiro chamado, ele é completamente diferente. Bom, vamos à frente. Vocês leem em casa, então, para ver o obreiro chamado. Romanos 1 e 1, 1 Coríntios 9 e 1, Mateus 6, do 25 ao 34 e Mateus 28, do 18 até o 20. Vamos a mais um ponto número 2. A quem Deus chama para a sua obra? A quem Deus chama para a sua obra ou quem Deus chama para a sua obra? Vamos ver aqui. A jovens como Timóteo. Olha só quem Deus chama para a sua obra. Deus não chama qualquer um para a sua obra. Quem colocou foi homens. Meus irmãos, essa igreja do presente momento não ora, não jejua. No ano passado, a igreja primitiva, e orando e consagrando e colocando um grupo de homens eruditos da palavra, apóstolos, ali homens comprometidos, que também eram comprometidos, que só poderiam opinar no sentido de homens comprometidos também, não eram homens vendidos. Então, orando, jejuando e consagrando, o Espírito apartava, segundo eles, ali junto. E eles davam aprovação junto com o Espírito. Agora, meus irmãos, sem comentários. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 4 e 12. Vamos ver a quem Deus chama para a sua obra. 1 Timóteo 4 e 12. Vamos gravar em 2 partes esse vídeo para não ficar longo, meus irmãos. Senão vai ficar muito longo. E aí vocês sabem como é que é, né? Aí fica complicado de gravar, a bateria vai acabando, o espaço da memória todo, tá certo? A quem Deus chama para a sua obra? 1 Timóteo 4. E 12. Sempre conferindo para não passar informação falsa. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui está as qualificações e características de um verdadeiro obreiro chamado. E aí Paulo diz assim, os anciãos, os mais velhos, não zombem de você sendo moço. E você sendo moço, se submeta e obedeça aos anciãos, que é o que Timóteo fazia. Timóteo era educadamente submisso a Paulo. Era uma submissão que derrubava por terra qualquer demônio. Porque o crente submisso, rebelde, briguento, nojento, aringueiro, ninguém gosta. Nem pastor, ninguém gosta. E não gosta de jovem, não gosta de velho. E nem de média idade. Seja ancião, menino, seja velho, seja novo, tem que ter submissão e tem que ter as características. Então, a quem Deus chama para a sua obra? Jovens. Ah, mas Deus não pode chamar um jovem. Como que não pode? Se a Bíblia diz que Deus chamou Tito, chamou Timóteo. Estamos aqui falando de Timóteo. Timóteo era um grande homem de Deus e era um jovem obreiro e solteiro. E foi pastor de igreja. Agora que eu digo para vocês, mas não pode. Não, via de regra, claro que não pode, porque quebra os predicados do obreiro. Mas na ausência de obreiros, Timóteo ajudou muitas vezes Paulo, até que Paulo retornasse ali não como aquele pastor presbítero que ia ficar na frente do rebanho ali, mas ele cooperando ajudava a cuidar da igreja. Então você entende uma coisa, meus irmãos? Na ausência, na necessidade de obreiros casados, pode um obreiro jovem de testemunho estar ajudando e auxiliando o trabalho. Então, a quem Deus chama para a sua obra? Jovens, homens de média idade, ancião. Mas primeiro que já vimos. E o que eles têm que fazer? Eles têm que ser o exemplo dos... Como que um rapaz namorador, safado,
sem vergonha vai ser pastor de igreja ou vai representar um pastor no momento que o pastor sai, coisa parecida como Timóteo representar Paulo. De forma alguma, não tem submissão, não tem espiritualidade, não tem caráter de obreiro, não pode ser nem novo nem velho, porque não é só jovem que é safado, tem velho safado, que não honra a esposa, que não honra ninguém, mas não, você está falando agora de jovem, então vamos ficar aqui. Então Timóteo era um exemplo dos fiéis, e Paulo diz, tu seja o exemplo dos fiéis. No que é para te ser exemplo, Timóteo? Na palavra, na fé, no trato, no amor e na pureza. Pronto. Você acha que pureza aqui é só não fazer sexo? Isso é um dos itens que Timóteo tinha que se manter íntegro. Mas não, pureza também é não enganar, não roubar, não ultrajar, não andar atrás das mulheres casadas, que tem jovens safados. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, é muito fácil de entender, nós vamos falar a linguagem nossa aqui nesse canal, tá certo? Então a quem Deus chama para a sua obra? Jovens. Deus chama jovens, chama. E aí quem é que vai dizer que não? Não, mas é que, porque às vezes tem uns pastores velhos em dias que não pode ver um jovem usado por Deus que tem inveja. E tem jovens que ficam só condenando os velhos. Nenhum nem outro, irmão. Tem que ser uma sincronia, as coisas têm que funcionar direitinho. A quem Deus chama para a sua obra? A velhos como Moisés e Arão. Vamos ver se Deus chama velho? Êxodo 7:1. Vamos ver se Deus chama velho. Êxodo. Vamos ver aqui? Êxodo 7:1. Ah, mas é que ali Deus já tinha chamado ele mais novo, não, senhor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quando Deus chama 7, do 1 até o 7. Ó, Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. O Moisés seria uma espécie de divindade no Egito sobre o Faraó. Não, por isso que quem diz que Moisés era Deus, nós podemos ser Deus. Não confunde as coisas. Não tem Deus humano. O homem é homem, Deus é Deus. Deus diz, te colocarei como uma espécie de Deus. Porque tu será minha boca representativa, tu vai ser minha autoridade lá. Quando tu fizer, mas é eu que estou fazendo. Então não entenda as coisas. Não seja esses doutrinas de Whitney Lee, que aí você vai que você vai entrar pelo cano, meu irmão. Tem gente que não gosta quando falo deles, mas eles que vieram com essas doutrinas falsas, Dong Luang, né, da história de Jó, o homem sendo Deus, não, de forma alguma. O homem é homem, Deus é Deus. Mas aqui Deus coloca Moisés com uma autoridade divina sobre o Faraó. E Arão é o quê? Arão será um profeta. Será a tua boca, já que tu disse que tu é duro de lábios, o Arão vai falar por ti. Então vocês entenderam, meus irmãos, a diferença? E quantos anos tem Moisés aqui? Que os leitores que conhecem a Bíblia, Moisés aqui tem 80 anos. Primeiro período de 40 no Egito, lá sentado, lá vivendo uma vividinha de boizinho, de príncipe. Depois 40 anos no deserto, quando ele vai na fenda da rocha da penha atrás do cordeiro e Deus fala com ele aqui na sarça, ele está com 80. O Arão também, o Arão acho que é irmão mais velho, acho que não me falha a memória, Moisés é mais novo, quando Moisés veio, Miriam e Arão já existia. Então o Arão está mais velho e Deus está chamando dois velhos. Vocês entenderam? Então entenda uma coisa aqui, ó. Tu falarás tudo o que eu te mandar, não é o que tu quiser, porque hoje os pastores falam o que eles querem, não o que Deus manda. Aqui no canal nós falamos o que Deus manda e não o que nós queremos, o que alguém quer. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Aqui Deus quer trabalhar em cima do Egito para quebrar Faraó. Eu vou fazer Faraó endurecer e no endurecimento de coração vou quebrar o Egito. Vocês estão entendendo? E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Deixa eu falar uma coisa antes que eu me esqueça. Nem para fazer milagre ou para trabalhar com Deus e para Deus, Deus aceita insubmisso ou rebelde. Você percebe que Deus está chamando homens para fazer sinais e milagres, coisa linda, mas está chamando duas pessoas que é segundo o coração dele. Então Deus não trabalha com mentirosos. Deus não trabalha com pessoas insubmissas. Vocês entendem? Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Por que aconteceu o milagre? Assim fez Moisés e Arão, como Deus lhe ordenara, assim fizeram. Meus irmãos, se não for como Deus quer, não tem como acontecer alguma coisa. Por que hoje em dia nós estamos vivendo uma decadência?
Porque ninguém faz como Deus quer, ninguém faz o que Deus ordena. Deus manda uma coisa, a pessoa faz outra. Se Deus disse que é desse jeito, não adianta querer ajudar Deus ou querer dar uma mãozinha para Deus. Faça como Deus está mandando. Vocês estão entendendo? E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. O que eu tinha dito para vocês? O que eu tinha dito? 80 e 83. Deus está chamando velhos. A quem Deus chama para a sua obra? Chamou Timóteo jovem, mas chamou velhos, como Arão e Moisés. Então Deus não está limitado pela mais os homens de hoje em dia, não. Não dá para colocar o obreiro com 50 anos, porque esse obreiro já não dá mais suporte, não tem mais fôlego. Daqui a pouco ele vai dar trabalho para a igreja, vai ter que gastar com medicina com a igreja. Tudo dinheiro. Essa igreja do presente século só pensa em dinheiro. Não pensa nada em alma. Mentira. Quando vem dizer para mim, não. Não vem com engano. Quando vem dizer para mim que estão preocupados com alma. Não, senhor. Quem está preocupado com alma prega a verdade da palavra de Deus. Quem está preocupado com alma tem compromisso com a palavra. Tem caráter e não quebra os estatutos. Vocês estão entendendo? Se tivesse compromisso com a palavra de Deus, não estava essas igrejas, essa epidemia do divórcio. Tem igrejas que é igrejas para divorciado. Tem 100 pessoas lá dentro, 5 é casado e 95 já foi divorciado e casado novamente. E isso está virando normal. Agora está ficando difícil uma igreja para quem não é divorciado. Vocês estão entendendo? O troço ficou tão... O troço, a coisa, porque isso é um passo de um troço mesmo. Ficou tão complicado que não tem mais igreja para quem é casado legalmente certo e defende o santo matrimônio. Não tem mais. Por que vocês acham que é um dos motivos que eu saí fora? Eu não aguentava ver dentro da Assembleia de Deus gente divorciada mais. Não aguentava. Cada igreja que eu ia tinha 100 membros, 90 era divorciado. E ficar lá divorciando e se recasando lá dentro. Não serve para mim. Entendeu? Outra coisa, igrejas que trabalham roubando dinheiro ou vendendo revelação e profetada também não me serve. Não me serve igreja que fica uma velha, um velho, um jovem, um homem com a boca aberta, mentindo, enganando toda hora com revelação e profecia. Para tudo tem uma profecia. Não. Vamos ter compromisso com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus, meus irmãos. Senão não tem nada feito. Vamos a quem Deus chama para a sua obra. E o que tem de velhos e velhas mentirosos deveriam ter vergonha na cara. Um jovem mentiroso já é feio. Imagina um velho, um ancião, um homem de média idade mentindo. Ah, meus irmãos, por que não tem vergonha na cara? Acho que as pessoas vão acreditar nessas conversas fiadas, nessas falácias? Que nem pessoas na internet arrebatadas toda hora, pessoas mentindo sobre profecia, revelando todo mundo toda hora, profetando toda hora. O pastor Jotinha mentindo sobre as letras dos hinos, dizendo que ele fez as letras do hino, que ele compôs. Não compôs. Está provado quem compôs os hinos. Eu gravei um hino aí, um vídeo para vocês aí que estão perguntando isso. Assista o canal, não fiquem perguntando sobre o Jotinha. Eu gravei um vídeo de um hino que ele afirma que ele compôs e o compositor do hino está lá, era um americano, um norte-americano. Então vocês acordem para a vida. Esses velhos e velhas, anciãos e anciãs mentirosos, aí você respeita porque tem cabelo branco. Cabelo branco não é sinônimo de que a pessoa tem caráter. Não, tem jovem de 20 anos, 25 anos, tem mais caráter que muitos anciãos. Cuidado, mano. Ancião e jovem, quando é mentiroso. Não importa a idade, vocês estão entendendo? Pare com isso, de defender. Outra coisa, pastor, meu pastor é ungido, foi ungido, ninguém se levando contra ele. Como que ele foi ungido e continuou mentindo, roubando, adulterando, abandonando a esposa, pegando o tamanho da igreja, ungido? Que ungido, rapaz? Acorda para a vida. Ele talvez foi ungido e incumbido de um ministério, mas se perdeu no meio do caminho. E quem se perdeu, você não vai ficar brigando também, condenando com isso. Eu estou dizendo para vocês, não é ir lá brigar. Eu não incentivo briga. Você tem que sair fora de uma coisa dessa. Quietinho, orando, pedindo direção e discernimento. Vocês estão entendendo ou não? Agora ficar ali no meio daquela jossa, brigando, confusão, adultério, fornicação, roubo, profetada, mentirosa, é condenação, com certeza. A quem Deus chama para o ministério, estamos falando aqui sobre o obreiro e seu chamado e vocação. Eu já gravei no vídeo anterior que o obreiro vocacionado, o pastor vocacionado, ninguém derruba, ele é diferente. E aqui nós estamos falando, aqui já não é mais uma mensagem, como aquela, um comentário, uma expressão, uma revelação de Deus através da palavra. Aqui é suporte estatutário. Quem Deus chama? Porque gente jovem não pode. Jovem pode, biblicamente jovem trabalhou sim. Vocês entenderam? Não assim como ungido a pastor, mas o Timóteo foi um cooperador a serviço de Paulo. Perdão, meus irmãos. A garganta não ajuda às vezes. Mas para o presbitério e pastorado, aí já tem uns predicatos além, vocês estão entendendo? Mas não quer dizer que um cooperador não possa ficar auxiliando na ausência de um pastor, uma igreja. Vocês estão entendendo?
Por isso Paulo disse a Tito, te deixei em Creta para que ponha em ordem as coisas. Tito não era presbítero. Tito era um cooperador, mas um cooperador cheio do Espírito Santo que ficou para auxiliar Paulo. Mas ele não era um homem ordenado ao presbitério, ao pastorado, porque não tinha os predicados do casamento, não era marido de uma só mulher, porque a Bíblia tem alguns predicados que exige para o ministério pastoral e presbitério, porque a Bíblia não é um item bíblico, não, quando você sabe ministrar a doutrina, quando você tem a Bíblia mesmo, você tem Deus na vida, você não quebra com um item ou outro. Por exemplo, quando eu digo que um homem pode casar, separar e casar de novo, eu estou quebrando outras coisas que Deus instituiu, vocês estão entendendo? Não é só aquele problema ali que traz. Quando você sai dos parâmetros bíblicos, além de você trazer um prejuízo naquela área doutrinária, você traz em outras. Porque a Bíblia, ela é uma sincronia de doutrinas, que elas andam intrinsecamente todas juntas. E quando você desfaz uma, você acaba se tropeçando em outras. Vocês estão entendendo? Porque o que Deus criou é muito perfeito. Está entendendo? Não? Conseguiu? Se ligou no céu? Deus te ligou aí? Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? O fio está aceso, você conseguiu receber a revelação? Quando quebra um item doutrinário, você se choca e tropeça em outros. Por isso o apóstolo Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu fui vos levando todo o conselho de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não fui lhes levando o que era do meu interesse, ou abrindo a minha igrejinha e dizendo que isso é doutrina, que aquilo não é o que é e que não é. Vocês estão entendendo? Bom, a quem Deus chama? A intelectuais como Saulo de Tarso. Atos 26, 24. Não, Deus não chama homem sábio. Deus não chama homem capacitado. Eu ouvi esse provérbio demais na igreja. Meu Deus, isso virou, chegou a dar nojo. Eu não aguentava mais. Eu tinha nojo uns 20 anos atrás, logo que eu estava com uns 10 anos de fé, mais ou menos, já cooperando. E o que dizia? Deus não chama capacitado. Deus chama e capacita. Deus chama o incapacitado e capacita. Deus chama capacitado. Deus não é homem, rapaz. Deus chama quem Ele quer. Vocês entenderam? Hoje, meus irmãos, eu vou provar para vocês que Deus chama capacitado e chama incapacitado. Essa é a verdadeira mensagem. Te ensinar é mentira. Deus não chama capacitado, Deus chama incapacitado e capacita. Deus chama o incapacitado e capacita, e Deus chama o capacitado e capacita mais do que ele é capacitado. Vocês vão ver? Atos dos Apóstolos 26 e 24. Vamos lá. Atos 26 e 24. O que diz aqui? Diz assim, ó. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Quem era Paulo? Um conhecedor da letra. Não, mas Paulo não. Paulo era um conhecedor da letra. Caiu por terra todo argumento que te ensinaram. Que Paulo não sabia nada, que Paulo não estudava, que Paulo não tinha teologia. Que Paulo era um defensor de doutrina, o pregador mais ferrenho em doutrina, mais quebrador. Paulo quebrava tudo por causa da doutrina, mas ele era um conhecedor da letra. Você entende? Então ali o Festo chegou a dizer: Paulo, a letra te faz delirar, porque sabia que Paulo era um estudioso da palavra de Deus. Então Deus chama capacitado, chamou Saulo de Tarso capacitado, fariseu, filho de fariseu, do Sinédrio, e capacitou muito mais Paulo para destroçar com aquele império daquela época, tá certo? Então Deus chama homens capacitados. A quem Deus chama para a sua obra? A iletrados como Pedro e João, Atos 4 e 13. O que é iletrado? Sem letra. Vamos ver quem era Pedro e João? Atos 4 e 13. Paulo era completamente dotado da letra. Não, mas a letra mata, o espírito vivifica. Da onde tirou isso? Não conhece nada, fica aí usando isso com provérbio, com jargão. A letra mata. Aqui a letra que mata ali não é a letra da palavra de Deus. Ali talvez a letra da lei. Vocês estão entendendo? Agora a letra do estudo, do conhecimento não mata, nunca matou, dá vida. E outra coisa, sabe por que essas pessoas apregou isso aos seus ouvidos? Porque eles têm medo da palavra. Se a palavra entrar, não tem lugar para mentira, não tem lugar para falsa profecia, nem para falsa revelação, nem para falso dom de arrebatamento, e nem para lograr os cristãos, porque o crente que está dentro da Bíblia não vai ser enganado por ninguém. Vocês estão entendendo? Atos, versículo 4. Então, meus irmãos, a letra mata e o espírito vivifica. Qual é a letra que mata? A letra da lei. A letra do conhecimento não mata ninguém, meu irmão.
Vocês estão entendendo? 4:13. Vamos ler aqui. 4:13, meus irmãos. Vamos lá. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Paulo era dotado da letra. Pedro e João eram iletrados. Está aqui, ó. E homens sem letras e indoutos. Indouto, não eram doutores, não eram doutos no conhecimento, eram indoutos. Não tinham conhecimento. Se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E aqui vou fazer vazão aos meus vídeos que eu gravei no canal anterior, que deu pouca visualização, que me duvidaram, escreveram embaixo. Mas teologia... Aqui eu provei para vocês, biblicamente, que Deus chama o capacitado e o incapacitado. E aqui eu provei que Deus não está interessado se tu tem teologia ou se tu é um indouto. Se tu é um analfabeto ou se tu é um teólogo. O que Deus quer de você é que você seja homem de Deus, de caráter. Sendo analfabeto, porque tem analfabeto mau caráter, safado, que já vai xingando, falando o que quer, e tem analfabeto que parece que estudou numa faculdade. Até prega sermão de 40 minutos. Eu conhecia analfabeto que pregava 30, 40 minutos sem sair do texto do sermão. Pedia para alguém ler um versículo para ele e ele, e ficava dentro do que estava falando. Não é que é analfabeto maluco, que se atracava a xingar os outros. E vi teólogo vazio, sem graça, e vi teólogo cheio do Espírito que prega a verdadeira palavra. Então, mas não ficou mais do que provado. Teologia ou demonologia? Vocês vão estudar os demônios ou vão estudar Deus? Vão estudar Deus. Estude aqui, estude Deus, estude a palavra. Mas essa gente que estão contra quem estuda a palavra, estão contra os teólogos verdadeiros, são pessoas que querem enganar as massas, multidões. Aí é fácil. Vocês estão entendendo? Então tenham muito cuidado, meus irmãos. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, volto a gravar em 2 porções, porque ficou muito longo. Então nós falamos aí para vocês sobre o chamado, o obreiro, seu chamado e a sua devoção. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Continue nos ajudando financeiramente. Deus há de levantar um exército de mantenedores do canal. Não vai te fazer falta. Cada um pegando uma porção, ajudando o pastor Levi. Nós estamos passando por um momento difícil, mas não é porque estamos passando por um momento difícil que eu vou deixar de estar sempre expressando meu sentimento, minha gratidão àqueles que estão me ajudando financeiramente. Porque antes de Covid, eu já venho falando a mesma coisa, e não é Covid que vai me mudar ou deixar de me mudar. Que Deus te guarde, que Deus me guarde, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, e que a mão de Deus se estenda sobre a sua casa, a sua família. 1 minuto de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo e adorado Filho, eu me chego diante da tua presença neste momento, Senhor. Eu quero pedir e suplicar pela vida de cada inscrito do canal Bíblia em Foco, cada inscrito do canal Passando a Limpo Secundário, que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha os proteger, que o Senhor venha os blindar com o teu sangue bendito e precioso nesse momento que o Brasil enfrenta. Já estamos superando e eu acredito que muito em breve nós passaremos por esse vento dessa epidemia, Senhor. Se não for o Senhor sobre nossa vida, Senhor. Eu sei que não é os utensílios que usamos. Usamos simplesmente, meu Senhor, para cumprir com as leis terrenas. Mas não é uma máscara, não é um álcool gel, não é nada disso que vai nos imunizar de nós estarmos livres dessas pragas que têm assaltado o mundo no presente século. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada inscrito, a sua vida financeira, profissional, conjugal, material e física. E eu te suplico que as tuas mãos se estendam sobre eles e que eles sejam abençoados, livrados. Obrigado pelos grandes livramentos que tem nos dado diariamente e continuamos te agradecendo, te louvando, enaltecendo teu nome por todas as coisas que tu fazes. Porque se tu fizer, tu é Deus, e se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Minha gratidão a ti, Senhor, do fundo da minha alma e do meu coração. E que as tuas mãos se estendam sobre cada casa, de cada pessoa que está nesse momento ouvindo o vídeo do canal Bíblia em Foco. Sinto a tua comunhão, tua presença aqui dentro desse veículo. E que a mesma coisa que eu estou sentindo aqui nesse momento, vá de encontro àqueles que estiver ouvindo o meu vídeo. E o Senhor cure, os liberte, os transforme. Que o Senhor repreenda todo o vento de depressão, de morte, de suicídio, de desgraça, que tem permeado a terra nesse presente momento. E que o espírito da insubmissão, da desobediência, o espírito do anticristo que permeia a terra, que está querendo tomar a posse do corpo desses crentes da última hora, que o Senhor venha os livrar, para que eles venham ser salvos na tua pessoa bendita, em o nome de Jesus. Te esperamos e te aguardamos no dia do arrebatamento, firme, Senhor. Perdoa nossas fraquezas, nossos
nossos deslizes e continua nos ajudando, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.